Outubro, no Saba Vlog. Dia 30 às 18 horas. Ela é uma grande atriz de teatro e atuou também na televisão. Entrevista com Marisa Ratkov. No Saba Vlog, no canal Solano. A partir deste momento, você acompanha o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve. Bolsonaro confirma Auxílio Brasil de R$ 400 e promete respeito a teto de gastos. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quarta-feira o valor de R$ 400 para o Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família, e garantiu, sem dar detalhes, que vai respeitar o teto de gastos públicos um dia após impasse sobre a origem dos recursos e forte reação do mercado financeiro em relação a essa mudança. O presidente disse que seria extremamente injusto deixar 17 milhões de pessoas recebendo tão pouco, como é o caso atualmente do Bolsa Família, em um momento em que os impactos da pandemia atingem mais vulneráveis. Na véspera, o governo chegou a marcar o anúncio do Auxílio Brasil em cerimônia no Palácio do Planalto, mas recuou. A desistência ocorreu devido à indefinição sobre o tamanho do furo ao teto de gastos no desenho para colocar de pé o novo programa de transferência de renda do governo, segundo duas fontes do Ministério da Economia com conhecimento direto do assunto. Sob condição de anonimato, uma das fontes afirmou que o valor acordado entre a ala política e a equipe econômica era cerca de 30 bilhões de reais fora do teto, mas que articulações já estavam sendo feitas durante a tarde de terça para que o montante fosse maior, acomodando assim espaço para as emendas de relator, especialmente cobiçadas em ano eleitoral. O valor destinado a essas emendas, que são feitas pelo parlamentar escolhido para relatar o projeto de lei orçamentária anual, ganhou o vulto da confecção das últimas peças orçamentárias. As informações acerca dessas emendas não são transparentes e observadores têm apontado seu uso para favorecimento das bases eleitorais de parlamentares próximos ao presidente. A tensão por temores de ameaça à credibilidade fiscal do país devido a propostas de despesas fora do teto de gastos provocou um tombo no principal índice brasileiro de ações e queda do real na terça-feira. A reportagem da revista Isto É. Alan dos Santos. Alexandre de Moraes determina prisão preventiva e extradição de blogueiro bolsonarista. Moraes ordenou ainda que a Polícia Federal inclua o mandado de prisão na lista da difusão vermelha da Interpol para garantir que Santos seja capturado e retorne ao Brasil. Também foi acionada a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. A decisão de Moraes, do último dia 5, atende a um pedido da Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a prisão. Alan dos Santos é um dos aliados mais próximos da família Bolsonaro. Ele é investigado no Supremo em 2 inquéritos, o que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes da corte, e também o que identificou a atuação de uma milícia digital que trabalha contra a democracia e as instituições. Após ter sido alvo de operações, Alan dos Santos deixou o Brasil e entrou nos Estados Unidos em 12 de agosto de 2020, com permissão para permanecer até 11 de fevereiro de 2021. Após a divulgação da informação da ordem de prisão de Alan dos Santos, o relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, publicou em uma rede social uma nota de apoio à decisão. O blogueiro é uma das 66 pessoas que tiveram pedido de indiciamento incluído no relatório final da CPI, apresentado na última terça-feira. Ele foi enquadrado no artigo 286 do Código Penal, acusado de incitação ao crime por disseminação de fake news. Ao STF, a PF apontou que o blogueiro, a pretexto de atuar como jornalista, assumiu a condição de um dos organizadores de um movimento responsável por ataques à Constituição. Viúvo de diretora de fotografia diz que conversou com Alec Baldwin e ele está sendo muito prestativo. Matthew Hutchins, viúvo da diretora de fotografia Halina Hutchins, que foi morta com um tiro disparado pelo ator e produtor Alec Baldwin durante as filmagens de Rust no Novo México, nos Estados Unidos,
Disse ao jornal Daily Mail: "Não tenho palavras para falar sobre a situação. Não posso comentar sobre os fatos ou o processo pelo que estamos passando agora, mas agradeço que todos tenham sido muito solidários. Acho que vamos precisar de um pouco de tempo antes de realmente entender o que aconteceu e expressar de uma maneira que consiga transmitir a essência dela", disse Matthew. Matthew tem 38 anos e tinha um filho de 8 anos com Halina, que morreu aos 42. Halina tinha créditos em curtas produções na TV e em filmes desde 2012, segundo o site IMDb. De acordo com o seu site profissional, Hutchins nasceu na Ucrânia e cresceu em uma base militar soviética no Círculo Polar Ártico. Ela estudou jornalismo na Universidade Nacional de Kiev, no seu país, e cinema em Los Angeles, nos Estados Unidos. Hutchins chegou a trabalhar como jornalista investigativa em produções documentais na Europa. Como diretora de fotografia, listava trabalhos em filmes como Archimede, 2020, com Joey Manganiello, Brent Fry, 2020 e The Mad Hatter, 2021. Na terça-feira, 2 dias antes do incidente, ela publicou um vídeo no seu perfil do Instagram falando sobre o trabalho em Rust. O ator Alec Baldwin disparou a arma cenográfica que matou Halina Hutchins nesta quinta-feira. Hutchins chegou a ser levada de helicóptero ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O diretor Joel Souza, de 48 anos, também foi baleado por Baldwin, mas sobreviveu. Estado de São Paulo antecipa intervalo entre doses da vacina da Pfizer de 8 semanas para 21 dias. O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira a antecipação do intervalo de aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 de 8 semanas para 21 dias, para pessoas com mais de 18 anos que tenham recebido a primeira dose. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o novo prazo segue o indicado na bula do imunizante e beneficiará 2 milhões de adultos que já receberam a primeira dose. Em setembro, a gestão estadual já havia reduzido o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer de 12 para 8 semanas, mas condicionava a nova alteração na aplicação à chegada de mais doses ao estado. Quem já recebeu a primeira dose da Pfizer poderá conferir sua carteirinha para verificar a nova previsão de retorno ao posto, contando 21 dias a partir da data da primeira dose. Caso o período já seja maior que este, também poderá tomar a segunda dose antes da data de retorno sinalizada em sua carteirinha. A vacinação para os adolescentes segue com intervalo de 8 semanas. De acordo com a secretaria, a antecipação para o público será adotada mediante disponibilização de mais doses pelo Ministério da Saúde. Outras notícias. Alexandre Baldi pede demissão da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos de São Paulo. Pedido foi feito nesta segunda. O secretário pretende concorrer a uma vaga no Senado por Goiás em 2022. Com a saída de Baldi, secretário executivo Paulo Galli assume interinamente o comando da pasta. Colin Powell, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos durante o governo de George Bush, morre de Covid-19. Ele foi o primeiro negro a ocupar cargos importantes no governo dos Estados Unidos. Conselheiro de Segurança Nacional da administração de Ronald Reagan, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas de George W. Bush e secretário de Estado de George W. Bush. CNN Brasil. Crescimento econômico da China desacelera para 4,9% no terceiro trimestre. É a taxa de crescimento mais fraca desde o terceiro trimestre de 2020. Terra. Aziz ataca Eduardo por foto em Dubai. Deveria ser exemplo. O presidente da CPI da Covid discursou no início da sessão criticando o filho do presidente por divulgação de imagem. Jornal Correio 24 Horas. Cartórios permitem reconhecer firma pela internet e espera cai para 5 minutos. O cidadão só precisa ter assinatura digital e firma aberta em algum dos 141 cartórios baianos credenciados no e-notariado. G1.
Suspensão de venda de carne bovina para a China completa 45 dias. Preço do boi gordo e exportações cai. Brasil parou vendas voluntariamente em 4 de setembro, quando casos suspeitos da vaca louca foram notificados. Cabe ao país asiático liberar a importação. CNN Brasil. Primo de Davi Alcolumbre é preso em operação da PF contra o tráfico de drogas. O Isaac Alcolumbre está entre os alvos da Operação Vicari, que investiga ainda casos de associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. G1. Em decisão unânime, STJ confirma afastamento do governador do Tocantins por 6 meses. Mauro Carlesse foi afastado em apuração sobre suposto pagamento de propina e obstrução de investigações. Defesa diz que só se manifestará após acessar conteúdo da decisão. Folha de São Paulo. Apoiadores de Eduardo Leite vão acionar direção do PSDB com acusações contra João Dória. Integrantes de diretórios de Minas, Rio Grande do Sul, Bahia vão levar para a Executiva Nacional supostas fraudes encontradas em prazo de filiação. Terra. Zara zerou o código usado pela loja que coleciona polêmicas. Termo era usado para avisar funcionários sobre a entrada de pessoas negras ou que estivessem com roupas simples, diz a polícia. R7. Lavagem de dinheiro revela a corrupção de Maduro e Chaves. Empresário ligado a Maduro fez contratos do governo da Venezuela com empresas de fachada e enviou dinheiro aos Estados Unidos. G1. Guedes diz preferir ajuste fiscal menos intenso e abraço do social um pouco mais longo. Ministro deu entrevista ao lado do presidente Jair Bolsonaro e disse que não deixará governo. Ele afirmou que mudanças no teto de gastos não vão abalar fundamentos fiscais da economia. CNN Brasil. STF nega recurso da defesa e Daniel Silveira segue preso. Alexandre de Moraes se declarou impedido de votar porque o julgamento questiona a decisão do próprio ministro. O antagonista. Prevent Sênior assina acordo proposto pelo Ministério Público de São Paulo. O documento sugere uma série de mudanças nos procedimentos adotados pela empresa, como a suspensão do uso do kit Covid. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.